Senhor Jesus, operador de milagres, Tu que já fizestes cego ver, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, e que já ressuscitou mortos, ressuscita também a minha fé, ressuscita a minha esperança, alimenta a minha fé, permita que o Espírito Santo tome conta de mim, para que eu não me enfraqueça diante dos problemas da vida. Querido Jesus, Sua graça é a minha fortaleza, exaltado seja sempre Teu santo nome e Teu amor anunciado por todos os lugares. Glorificada e bendita seja Tua presença no meio de nós. Obrigado, Pai, por me escutar através desta oração. Entrego a Ti todos os meus problemas e confiarei, porque sei que estás agindo por mim e transformando a minha vida. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que hoje compartilho com todos vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Reconheceram-no ao partir o pão. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia vir, não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, naquela hora de desespero,
alguém se aproxima e começa a caminhar com eles. Uma simples pergunta do novo companheiro os faz parar. De que estás falando? Não é possível que exista uma única pessoa neste país que desconheça os fatos cruéis da semana passada. Poderia ser a primeira reação, mas logo aproveitam para partilhar a dor, a saudade, a frustração. Corriam notícias sobre o túmulo vazio e a aparição dos anjos. Mesmo assim, continuavam inconsoláveis e reclamavam: ninguém viu Jesus. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Que voz é esta? Os dois a conhecem. Soa-lhes tão familiar, embora os olhos permaneçam vedados e a razão obscurecida. O coração se abre, se dilata, começa a arder no peito. Ninguém jamais falou como este homem, responderam até os guardas, tempos atrás encarregados de prender Jesus. Nem estes homens rudes conseguiram resistir às suas palavras. As multidões ficaram extasiadas com seus ensinamentos, porque as ensinava com autoridade. Toda a experiência do convívio com o Mestre nos anos que se passaram emerge do fundo da alma. Vem de repente à tona enquanto companheiro de viagem explica as passagens da Escritura, invocando Moisés e os profetas. Sua fala, pelo caminho, alivia a dor, derrete a saudade, afoga o desânimo. Não querem deixá-lo ir adiante quando chegam ao destino. Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. É como se dizem: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A solidão machuca, fica novamente só, fará reaparecer a tristeza e a dor. Fica conosco, é o pedido insistente dirigido a quem ainda não reconhecem. No fundo do coração, porém, já experimentam uma alegria que tantas vezes sentiam quando o Mestre lhes falava. Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Tu tens palavras de vida eterna. O companheiro do caminho para Emaús não abandonou os discípulos, entrou para ficar com eles, sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou, depois o partiu e deu a eles. Isso nós podemos comprovar no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 29 ao 30. E na fração do pão acontece o milagre da Páscoa. Os dois reconhecem o Mestre, veem as mãos perfuradas e aquele inigualável semblante do Filho de Deus, mas ao mesmo tempo ele tornou-se invisível. Isso está em Lucas, no capítulo 24, no versículo 31. Ficou o pão partido e uma taça de vinho partilhada. Ficaram as palavras que fizeram arder os corações. Ficou a inebriante alegria em que ele transformou o desejo dos discípulos. Agora não mais é necessário ver Jesus com os olhos do corpo. Com a experiência que tiveram em Emaús, os discípulos encarregar-se-ão de anunciá-lo e testemunhá-lo pelo mundo afora. Nos momentos difíceis, grite como os dois apóstolos: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entra para ficar com eles. À mesa, Jesus toma o pão, abençoa-lhes e lhes dá. Seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Desaparece à vista deles, mas fica no seu coração. Não estava ardendo quando ele nos explica as Escrituras? A experiência é tão extraordinária que os discípulos precisam levar a notícia naquela mesma noite a Jerusalém. No momento em que Jesus parte o pão, os discípulos de Emaús se tornam missionários, mensageiros da Boa Nova. Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ao distanciarem-se da comunidade, caminharam para Emaús à luz do dia, mas havia escuridão por dentro. Depois que o Mestre se revelou, atravessaram a escuridão da noite sem medo de tropeçar, porque o coração pulsa de alegria. Cheia de luz, há um novo olhar, uma nova motivação
uma nova luz no horizonte. A missão nasce sempre de um encontro com Jesus vivo, com Cristo Pascal. Os evangelhos não terminam na Sexta-feira Santa com Cristo morto e sepultado. O grande e retumbante final da sinfonia é a esplêndida aurora da Páscoa, aquele deslumbrante primeiro dia da semana, o Cristo ressuscitado, vivo, vencedor da morte, o triunfo do bem sobre o mal, a vitória da graça sobre o pecado, a alegria do amor e da paz contra as tramas diabólicas do ódio e da guerra. Realmente, o Senhor ressuscitou. Proclamam os 11 reunidos com os outros em Jerusalém. Celebremos a real presença deste Deus conosco, memória do mistério pascal, mistério da cruz e ressurreição, mistério da redenção e reconciliação que inicia a nova aliança. Celebramos o Deus conosco, a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. É Deus Pai que nos atrai por meio da entrega de seu Filho, dom de amor, com o qual saiu ao encontro de seus filhos, para que, renovados pela força do Espírito, possamos chamá-los de Pai. Da ação de graças, da doação gratuita do Cordeiro de Deus, emerge a energia missionária da Eucaristia. A Eucaristia é a ponte para o ministério apostólico. A Eucaristia é a nova aliança que pressupõe reconciliação, unidade na diversidade e solidariedade até as últimas consequências. Ao partir o pão, eles o reconhecem e retornam ao caminho. Nossa fé é o encontro pascal com o Senhor Jesus, é a certeza de que Ele está vivo. Nossa fé é uma fé pascal e pessoal. Não se trata apenas de crer em alguma coisa. A profissão fundamental é: eu creio em Ti, Senhor, e por isso me comprometo e me torno evangelizador. Evangelizar, ser missionário, é irradiar o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se. Seja quais forem as nossas fraquezas, misérias, limitações, o que contagia todas as culturas, o que convence todos os povos e raças, é o testemunho da alegria e da graça de termos encontrado o Senhor ressuscitado. Tudo isso é graças à força do pão partido de Emaús. É o vigor do fruto da videira no cálice da nova aliança. É o corpo entregue e o sangue derramado de Jesus, morto e ressuscitado. Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que este trecho nos mostra todas as etapas do trabalho evangelizador. Inicialmente, as pessoas estão caminhando em comunidade. Ninguém caminha verdadeiramente quando está sozinho. Jesus é o verdadeiro evangelizador, que entra na caminhada das pessoas, caminha com elas. Durante a caminhada, faz seus corações arderem, porque desperta neles o amor. Permanece com eles, formando uma nova comunidade, e se dá verdadeiramente a conhecer quando as pessoas dão respostas concretas aos apelos do amor, fazendo com que elas sejam novas testemunhas da ressurreição. Amém? E assim, chegamos ao final da nossa mensagem do dia de hoje. Que Cristo nos envia. Eu recomendo que você sempre busque forças em nosso Deus, em suas dificuldades. Permita que Ele se revele a você em corpo, alma, espírito e divindade. Confie sempre nele e mantenha, mesmo diante de suas dificuldades, a sua presença em Deus. Busque mais na sua Bíblia que você abre. Tenha o seu encontro pessoal com o nosso Deus. Que você leia mais esta mensagem e permita que Deus fale ao seu coração o quanto você é importante para Ele. Não desanime, pois você estando com Ele, o mal jamais prevalecerá e você será sempre um vencedor. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crer, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.